Oi, boa noite. Mais uma vez agradeço pela oportunidade para todos aqueles que assistiram esse vídeo e compartilharam. É muito importante para mim e para você também, né? Hoje viemos falar a respeito de Esaú e Jacó. É muito importante. Importante também a gente entender o lado espiritual dessa passagem descrita na Bíblia, deixada pelo nosso Deus. O mesmo Deus, que é o Deus que muitos chamam de Alá, e outros somos nós que chamamos o Criador dos céus e da terra. Mas temos que saber que é o mesmo Deus, mas por uma irresponsabilidade, falta de vigilância dos cristãos, dos que crê no Deus Todo-Poderoso, a falta de responsabilidade de querer progredir espiritualmente e ter novas experiências. E hoje acontece da mesma forma, que de uma forma bem sutil, que no qual Lucifer ele consegue enganar muitos, inclusive todos nós, inclusive a mim mesmo, se não vigiar e não lutar para poder vencer essa barreira que é invisível, caímos mais uma vez na cilada que Esaú caiu. Em primeiro lugar, Esaú, ele é daquele tipo de, vamos falar crente, né? Crente, porque a galera fala crente, não é crente, cremos em Deus, né? Vamos falar crente, crente quer dizer que crê, que o crente do passado, Esaú, não vigiou. Ele, no caso, ele teve a oportunidade de ver, ele foi o começo de todas as coisas, né? Teve a oportunidade de ver falar no Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra, o Criador do homem, né? O pai de Adão, porque está escrito que Adão era filho de Deus, entendeu? O pai de Adão, ele teve a oportunidade de ser apresentado por Deus, o pai de Adão. Só que, como hoje, a gente, quando chegamos até Deus, de alguma forma, não é à toa que começamos a seguir a Ele, é porque alguma experiência tivemos com Ele. Todos esses que você vê buscando a Deus, de uma forma mais religiosa, é porque teve uma experiência com Ele. Deus mostrou algo e a pessoa continuou. Só que é assim, chegamos até Ele, Ele mostra a existência dele e de repente pra gente é uma descoberta muito grande. É uma experiência muito impressionante. Começamos a saber, nossa, eu não sabia que Deus existia, Ele existe. Entendeu? Então é uma experiência extraordinária que no qual nos levam a seguir, abrindo aspas, o mundo de crente, né? Aí por isso começamos a prosseguir, a buscando a esse Deus. Mas com o decorrer do tempo, relaxamos e não temos mais nenhum tipo de experiência com Deus. Entendeu? Porque não que Deus não queira ter experiência, mas a gente mesmo nos relaxamos e viramos mais um escravo do mundo religioso, da escravidão religiosa e da frustração e do conformismo de não ver nada acontecer na nossa vida. Isso eu digo, não estou falando para as pessoas, não vou ser um hipócrita, estou dizendo para todos nós, inclusive a mim, se não vigiar, deixamos de ter experiência com Deus e ficamos presos num mundo sem resultado, um mundo de derrota, entendeu? Isso aconteceu com Esaú. Ele era uma pessoa que era relaxada no mundo espiritual, entendeu? Ele era diferente de Jacó, mas a pessoa mais importante nessa passagem bíblica como experiência era a mãe dele. A mãe dele teve uma experiência com Deus no qual ela levava muito a sério, entendeu? Porque ela veio do nada. Claro que ela era prima, era da família lá, né? Era do povo no caso de Abraão. Só que ela teve essa oportunidade de ser chamada para ser a mãe de Jesus. Mãe que eu falo futuramente Jesus ia nascer através dela,
dela que eu falo é a descendência dela, que no qual ela teve filhos, e desses filhos teve filhos e filhos e filhos, e nasceu Jesus Cristo. Jesus veio para a terra através de uma dela, por ela ser mais que seja, levar mais a sério o comprometimento quando Deus chamou ela, entendeu? Para ela foi muito importante. Ela não era nada, praticamente ela não era nada, e ela veio para a família, chegou mais próximo, uma forma mais concentrada da família, né? Chegou mais para perto do mundo espiritual, e por isso ela levava o lado espiritual mais a sério. Ela fez com que Jacó tomasse o direito de Esaú, que relaxou, no qual muito da gente nos dias de hoje relaxamos no mundo espiritual e não recebemos nada de Deus, e vivemos na frustração de não ter a bênção do nosso Deus na nossa vida. Por esse motivo, Esaú perdeu, e nos dias de hoje serve para a gente também. Se não vigiamos, ficamos estacionados sem ter uma experiência com Deus e um crescimento espiritual, e vivemos presos no mundo da religião sem conseguir ver o poder de Deus se manifestar na nossa vida. Mas mesmo assim, se você chegou ao ponto que Esaú chegou, de não receber nada no momento, mas houve um arrependimento. Tem gente que fala que não houve um arrependimento, mas teve um arrependimento. Ali ele chorou aos pés do pai dele, e os pais dele abençoou ele. Para você, serve para você também. Não importa se você até hoje tem andado relaxado, Deus ele pode te restituir, porque ele é bom demais. Ele é incrível, a bondade dele é incrível. Ele não deixa ninguém falando. Se você chegar até ele, independente que você passou 10, 15, 20, 30 anos na presença dele com a vida frustrada, ele pode te restituir. Ele restituiu para Esaú, ele deu a posição para Esaú, ele prometeu para Esaú através do pai dele que ia deixar gordura com Esaú, gordura gordura naquela época, e nos dias de hoje Esaú recebeu uma herança muito forte. Ele recebeu as 12 tribos também, e ele teve todo o petróleo. Nos dias de hoje, se você for olhar, Esaú todo aquele Oriente Médio, o Iraque, tudo aquilo ali foi para Esaú. Naquela época, Deus falou que ele ia receber toda a gordura, todo o petróleo. A riqueza que eles têm lá é muito grande, entendeu? Embora ele se encontrou com Jacó depois e estava satisfeito, não quis mais vingar, porque lá no início ele queria matar Jacó. Ele ficou satisfeito porque ele estava feliz. Ele tinha um exército muito grande com ele. Deus restituiu tudo para ele. Ele pediu uma benção, ele se arrependeu do que ele fez. Deus restituiu, não da forma que era para ser, mas restituiu. Deus deu a benção para ele, e todo aquele petróleo lá que está lá no Oriente Médio foi promessa de Deus. Deus prometeu para Esaú que ia dar tudo aquilo para ele, que é o mesmo Deus que a galera lá briga, né, com Alá, que fala que é Alá e tal, aquela briga toda incrível. Quero deixar bem claro que a intenção não é ofender aqueles caras lá, porque eu admiro muito. Pode ter certeza, eu admiro muito o trabalho deles, a devoção dele ao Deus de Abraão, que eles chamam de Alá, né, o Deus de Abraão. Eu acho incrível a devoção dele. Juro para vocês, cara, se Jesus eu só não vou pro lado dele porque Jesus nasceu do lado de cá, do lado de Jacó, porque é muito bonito a devoção dele, a crença dele, mas infelizmente eles estão no mundo da religião, né? E Jesus não, Jesus veio através de Jacó. Jesus veio através de Jacó, e Jesus ele quer se espalhar. Jesus veio para salvar o mundo inteiro, entendeu? Jesus, você vê que é a maior religião que tem, é o cristianismo, porque Jesus prometeu para Abraão lá que a descendência dele seria como a areia do mar, e somos a descendência de Abraão, entendeu? Infelizmente teve esse vacilo
do crente Esaú do passado, né? Que ele relaxou na devoção dele, a fé dele, né? Ele vacilou, perdeu, e Jesus veio através de Jacó. Mas Jesus era para ter vindo através de Esaú. Mas Jacó vacilou e dele veio através. Esaú vacilou, ele veio através de Jacó, graças a fé da mãe deles, né? A mãe dele, se eu não me engano, o nome dela é Rebeca, né? A mãe dele levou mais a sério e tinha a vida mais concentrada diante de Deus, né? E ela honrou o Deus de Israel, dando a descendência de Jesus, aquele que levava as coisas mais a sério, que no caso era Jacó. Jacó, como eles dizem lá, Jacó não é bem enganador, entendeu? Quem enganou mesmo não foi que ela enganou, ela fez a coisa certa, ela passou para a pessoa que levava as coisas de Deus a sério, que era Esaú. Mas que isso fique como exemplo para que a gente venha olhar para o lado espiritual das coisas, né? Tudo aquilo lá era espiritual. É o que acontece nos dias de hoje. Se não vigiarmos, ficamos estacionados, sem resultado e frustrados. E é muito ruim isso, porque ficamos acomodados e entramos num universo no qual o mundo espiritual ele consegue trabalhar e nos deixar escravo, sem um resultado agradável, para que possamos glorificar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó e o Deus de Esaú, né? Eu faço o voto que a galera do Oriente Médio reconheça isso um dia, né? Infelizmente o pai dele, que é o nosso irmão, Esaú, vacilou, ficou para trás. Não é que ficou para trás, cara. O importante é saber que Jesus ele quer salvar todos, né? Isso é o mais importante. E que a religião caia, né? Que caia, que eles reconheçam que Jesus Cristo é o Senhor. É isso aí. O vídeo é bem curto, né? Desculpa estar com o rosto inchado, que eu acordei agora, é quase 4 horas da manhã, né? E o rosto tá meio inchado, mas valeu. Compartilhe esse vídeo lá, medite nessa passagem lá e não olhe o que está escrito ali na Bíblia. Olhe o lado espiritual, que há o lado espiritual que estava acontecendo através da escritura, entendeu? Enxergue dessa forma e peço a Deus que você venha entender como é muito importante o lado espiritual do que está escrito ali, tá bom? Boa noite, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e muito obrigado, uma boa noite. Eu vou voltar a dormir agora. Tchau, tchau.